seguimento então ao nosso estudo, as relações de além-túmulo, como os espíritos se comunicam entre si. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se entre um mundo ao outro. Então, nós estamos vendo aqui, olha que coisa interessante. Aqui está falando de um mundo a outro. Então, uma conexão no universo. Nós fazemos parte desse contexto, todos nós. Nós já passamos muitas experiências durante as nossas encarnações. Eu sempre comento aqui que o Chico Xavier, ele diz que para aceitar pelo menos a mensagem da doutrina espírita, nós temos no mínimo 10 mil anos de existência. Mas nós temos muito mais. É tão interessante isso, que durante o sono nós participamos de tudo isso aqui. E olha que coisa interessante. A verdadeira linguagem é do pensamento. Por isso que existe muitos tratamentos alternativos na Terra, e agora está vindo muito mais ainda, com a chegada da física quântica aí, porque é através do pensamento que nós interferimos muitas vezes na vida de outro. E nós recebemos essas interferências também. Mesmo que a outra pessoa esteja também no corpo físico. Há muito mais obsessões de encarnado para encarnado do que de espíritos desencarnado para o encarnado. Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos em evolução. E como o planeta Terra ainda é um planeta de expiação e de prova, nós temos uma energia aqui muito contaminada. Por isso que a gente tem altos e baixos. Nós vamos comentar isso um pouco na próxima reunião de terça-feira, quando nós formos comentar sobre os biorritmos. Nós vamos entender como que a medicina chegou até aí, como que a ciência chegou até nós, e a ciência, eu sempre comento aqui, a ciência está engatinhando ainda diante da realidade do Espírito Universal. Vamos lá. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Não. Para eles, tudo está descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. É interessante isso daqui. Nós vamos ver no livro do André Luiz, onde eles vão prestar socorro nas zonas infernais, naquelas regiões umbralinas. Para que eles cheguem até lá, isso está no livro Libertação, do André Luiz. Para que eles cheguem até essa região, eles precisam apagar a luminosidade. Porque o espírito superior, ele tem uma diferenciação através da energia vibratória dele. Então, eles têm que... O André Luiz comenta até uma coisa muito interessante. Ele diz que ele começa a sentir o peso, como se ele estivesse no corpo físico. Se eles estiverem com a luz, eles vão, ao invés de ajudar, eles vão atrapalhar, eles vão interferir. Porque muitos espíritos não estão acostumados com a claridade, porque é uma região muito trevosa, e eles saem correndo. Então, olha como que Deus é amor, como que esses espíritos superiores chegam até nós. É da mesma forma quando nós recebemos auxílio aqui. Quando nós mentalizamos Jesus, ele está numa dimensão muito difícil da gente chegar até lá, mas nós temos os intermediários. Então, através dos intermediários, é que nós vamos fazer uma ponte. Chico Xavier, quando ele recebeu 2 livros que eu já comentei aqui, Os Filhos do Grande Rei e Caminho Oculto, a entidade era tão superior, a irmã veneranda, que o Emmanuel, o guia do Chico Xavier, precisou fazer uma ponte. Não que o Chico Xavier não tinha condições,
porque com condições dele eram perfeitamente normais para que ele captasse o pensamento. Mas a energia vibratória da Terra faz com que esses auxílios, eles muitas vezes recebem interferência dos nossos pensamentos. Então, é feita uma conexão através de outras entidades. Muitas vezes, o Espírito, nosso anjo protetor, ele quer nos ajudar, mas ele precisa do auxílio de alguém acima dele. Então, ele é que vai fazer essa conexão. Por isso que a oração é muito importante nas nossas vidas. Ela cria aquele clima vibratório para que a gente possa alcançar essas alturas através do nosso pensamento, quando realmente a oração é feita de coração, é feita de dentro para fora. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos, vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver, ali são experiências de médiuns que viveram na Terra e que não cumpriram aquilo que foi programado no plano espiritual. Porque muitas vezes o físico, a sociedade, o lugar em que nós vivemos, nos influencia. Então, um rapaz, ele veio com a mediunidade, que ele tinha condições de ver todos aqueles que viveram com ele na Espanha. Ao invés dele usar a mediunidade dele para auxiliar, que foi o compromisso, foi a programação espiritual dele, ele começa a buscar aqueles que viveram com ele, que tiveram na alta sociedade da Espanha, aqueles que tiveram poder de mando. Então ele sai descobrindo um e outro. Ele perde toda a oportunidade. Isso acontece muitas vezes conosco, quando nós temos a mediunidade. Aqui está falando do plano espiritual, mas nós vamos trazer isso para nós. Por quê? Muitas vezes a nossa mediunidade, ela dá condições para que a gente veja o outro numa encarnação anterior. Eu tenho muitas vezes esses lances comigo. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu estou vendo ele na encarnação que ele viveu antes. Às vezes uma encarnação bem pretérita. Isso é mostrado para que a gente possa ter condição de vibrar e de ajudar a pessoa. Porque o nosso passado interfere no nosso presente, como o nosso presente vai interferir no nosso futuro. Então, no plano espiritual é a mesma coisa, e com mais clareza. Por quê? Porque o espírito não tem corpo, ele não tem a barreira dos órgãos que a gente tem, dos sentidos, ele vê todo, dependendo da evolução dele. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa falar, eu quero morrer para me encontrar com meu marido, quando é mulher. Muitas não querem, né? Muitas não querem, mas muitas querem, eu amava ele tanto, eu gostaria de morrer para encontrar ele. Nós estamos vendo aqui que não é bem assim. E nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Os livros do André Luiz são fantásticos. Eles vão mostrar para nós a condição, porque nós estamos numa condição vibratória. A nossa conexão é de acordo com a nossa evolução. Por isso que nós precisamos viver em sociedade, que nós estamos trocando experiências na Terra. Sempre alguém tem alguma coisa para dar para a gente, e a gente sempre tem alguma coisa para doar para alguém. Então acontece a mesma coisa no plano espiritual.
nem sempre nós vamos encontrar aqueles que nós queremos. Nós vimos isso com o André Luiz, que ele não conseguiu encontrar a mãe dele imediatamente, e precisou esperar algum tempo, e até para ele visitar a família dele na terra, ele precisou esperar um bom tempo, porque a mulher dele já tinha arrumado um outro marido, e a gente viu que quando ele chegou aqui, ele não aceitou. Por quê? Porque ele achava que era a propriedade dele. Então, ele não estava numa condição ainda de se liberar, de se libertar de tudo isso. Por isso que o amor sem confiança, o amor sem liberdade não é amor, é posse. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem-amado, esperado há longo tempo. A do perverso como um ser que se enganou. Olha, gente, isso daqui, todas as vezes que eu leio, eu me emociono. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas. O que Jesus disse? Não julgueis para não ser julgado. Olha que coisa interessante. A do perverso como alguém que se enganou. Porque ele vai ter outra oportunidade. E nós vamos ver a realidade da nossa vida quando nós passarmos para o plano espiritual. É ali que nós vamos ver. Tudo está gravado no nosso corpo mental, não tem como a gente fugir. Por isso que na questão 621 do Livro dos Espíritos está escrito o quê? A lei de Deus está na consciência. E todos nós temos a consciência. E ela sempre vai despertar para o bem, porque o nosso futuro é a paz, é a felicidade. Nós vamos ser anjos, todos nós, ainda que demore, mas nós vamos chegar lá. Que sentimentos experimenta o espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre os seus iguais. No item 9 do livro Libertação, nós vamos ver um fato muito interessante. Interferências negativas em cima de uma mulher, que os espíritos estão tentando desencarná-la através da obsessão. E aí, chega Gúbio, o mestre de André Luiz, com André Luiz. Eles receberam autorização para interferir na vida da mulher, para que ela não desencarnasse. O livro é fantástico. E ali tem a história toda. Quando eles chegam, eles fazem a mesma coisa, eles apagam a energia vibratória superior, para poder ajudar. Eu lembro muito do apóstolo Paulo. Me fiz forte para os fortes, me fiz fraco para os fracos, para ver se de alguma forma ganhasse algum. Então a gente muitas vezes tem que entrar no nível do outro para que a gente possa ajudar. E aí eles ficam felizes, eles falam, vocês vieram, o chefe pediu para que vocês viessem para acelerar a desencarnação da nossa vítima aqui, está em outras palavras lá. Eles falam, nós viemos. Ele fala, então sejam bem-vindos. E ficam felizes. Por quê? O livro da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. Todos nós temos parceiros, já comentei aqui antes. Então, a gente está vendo isso aí. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Olha que coisa. Acho que quase todos já assistiram o filme Ghost. Quem escreveu aquela história ali foi inspirado pela espiritualidade, porque é realmente aquela realidade. Eu me lembro de uma desencarnação que eu assisti. Durante muitos anos, eu tive contato com essa pessoa e ele demorou mais ou menos 1 ano e meio na enfermidade. E o dia que ele desencarnou, eles vieram me chamar, eu cheguei até lá. E aí estavam as irmãs dele lá, que elas eram da Legião da Boa Vontade, uma delas era vidente, e eu pude ver que a mãe dele veio recebê-lo.
foi muito emocionante, muito emocionante. Então, realmente, a mãe é diferente, né? Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Olha que explicação lógica, né, que nós temos através da doutrina espírita. E eu achei muito interessante isso daqui, porque a pessoa está doente, e aí estão todo mundo ali, todos os parentes em volta. Nós vamos ver isso num livro do André Luiz, que para que o homem desencarnasse, o que eles fizeram? Eles deram para ele ali energias para que ele se melhorasse. Quando ele melhorou, a família saiu do quarto, eles retiraram ele do corpo. Uma história muito interessante do Chico Xavier. O Chico Xavier estava em São Paulo com um amigo dele, e uma pessoa viu que era o Chico Xavier, chegou e falou: Chico, eu precisava que você fosse comigo agora, num lugar onde tem uma família lá, e a entidade, ele não desencarna. Ele está lá e eles estão todos, era uma família muito abastada, de árabes, inclusive. Aí olha que coisa, olha a mediunidade do Chico Xavier. Ele conversou em árabe, quando ele chegou lá, pela mediunidade dele. Aí o que aconteceu? O senhor, ele tinha ficado viúvo, e ele arrumou uma mulher mais nova, porque ele não era bobo, né? Uma mulher mais nova, ela tem mais energia, ela pode cuidar mais, e aí a família não queria deixar nada para ela, mas ela tinha cuidado dele muito tempo, muitos anos, ficou até ali. E aí o Chico recebeu a morta, a mulher dele que tinha falecido. Ela chegou e falou em árabe que eles tinham que dar o que era de direito para a mulher, porque senão ele não ia largar o corpo. Era necessário que fizessem isso. Como foi em árabe, e como todos conheciam o Chico Xavier, o que aconteceu? Resolveram fazer a partilha, e a partir do momento que eles se comprometeram ali, diante do homem que estava já em fase terminal, ele desligou do corpo físico. Então, muitas coisas nos prendem. É muito interessante, nós vamos ver isso também, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicometria, aonde eles vão em determinado lugar, numa galeria, e ali tem vários objetos. O objeto, ele guarda a nossa vibração. Tudo aquilo que a gente se apega muito e que a gente não consegue se desprender, fica impregnado com as nossas energias vibratórias espirituais. Aí eles chegam, tem um relógio que eles se concentram no relógio, eles veem o relógio num lugar, a família jantando com o relógio na parede. Eles chegam num outro lugar, vê um espelho, que a mulher, ela foi prometida em casamento, e o rapaz era da França, o pai dele resolveu voltar para a França, porque eles estavam no Brasil nessa época, e naquela época não tinha muita intimidade entre o homem e a mulher, mas eles tiveram relações íntimas, e ele prometeu que voltaria para buscá-la em matrimônio, e deu o espelho de presente, e ela fica com o espelho. Todos que chegam perto do espelho sentem a presença da moça desencarnada. Ela agride. Quem tem mediunidade, interessante o caso, porque quem é frio mediunicamente falando, não sente nada ali. Mas quem tem mediunidade sente quando a moça bate, porque ela agride. E quem quiser ver essa história interessante, é só ler o livro Nos Domínios da Mediunidade. Aí acontece um fato interessante, aí chega num outro objeto que não tem nenhum halo, não tem nada ali de energia. Aí o André Luiz fica intrigado, pergunta, mas por que todos eles estão assim e esse não? Ele fala, porque esse aqui foi esquecido. Quem possuiu não lembrou mais. Por isso, quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente tem que se desprender. Porque às vezes a gente dá alguma coisa e vai ver se a pessoa está usando mesmo,
E se estiver usando errado ainda, a gente fica bravo ainda, né? Eu sempre conto a história aqui, eu ia prolongar mais, mas estamos em cima da hora. Só contar uma história. De primeiro, a pessoa tinha que usar paletó e chapéu. Então, antigamente, e aí o senhor, ele queria ir no baile, né? Mas ele não tinha paletó. Aí o compadre dele falou: compadre, pode pegar meu paletó, pode usar meu paletó para ir no baile. E o paletó era novinho, bonito, né? Primeiro usava paletó de linho. O cara dava uma sentada, já amarrotava tudo, mas era moda. Cada época tem sua moda. E aí ele foi no baile. E aí ele pegou, ele estava usando o paletó, dançando, o compadre dele chegou, bateu no ombro dele e falou: compadre, cuidado com meu paletó, hein? Não vai estragar meu paletó. Ele ficou constrangido, parou até de dançar, encostou num canto lá e foi embora. Aí ia ter outro baile. Ele conversando com outro compadre. Compadre, eu quero ir no baile, mas eu não tenho paletó. Ele falou: não, mas eu tenho, eu te empresto. Ele falou: não, não quero. Porque eu peguei o paletó do compadre lá e eu cheguei no baile, ele falou que eu não podia amarrotar o paletó dele, que eu ia estragar o paletó. Ele falou: não, meu, você pode fazer o que você quiser. Eu sou desprendido, pode ir, pode fazer. Foram no baile. Aí ele estava dançando com cuidado, o compadre chegou, bateu no ombro dele e falou: compadre, você está usando meu paletó? Pode usar, pode amarrotar, pode fazer o que você quiser. Eu não tenho ciúme do meu paletó, não. Estragou de novo. Por quê? O cara ficou com vergonha, fazer o quê, né? Então, a gente muitas vezes compra alguma coisa e não consegue usar. Todos nós temos os nossos espíritos, nossos anjos guardião, que lutaram muito, fizeram de tudo para que a gente estivesse aqui. Nada é por acaso nessa vida, nem esses nossos encontros. Vamos aos passos, que Jesus nos abençoe.